Depois que Jesus partiu e ele deixou os seus discípulos, não tinha uma estrutura. Jesus nunca criou uma religião. Ele dava os seus ensinamentos. Eles tinham os apóstolos, mas ele tinha milhares de discípulos. A grande maioria era feminina. Então, as comunidades que foram cristãs, baseadas nos ensinamentos de Jesus pós a sua partida, eram comunidades lideradas por mulheres. Quando entrou Paulo de Tarso, que ele que criou o cristianismo, ele reverteu isso. Ele proibiu todas as mulheres de participarem. É considerado que os animais domésticos estão mais próximos de reencarnarem como humanos. Por quê? Porque eles já estão sendo preparados porque eles têm um convívio humano. Gato, cachorro, os caras... Não faz todo sentido. Ele te observa 24 horas por dia. Pra aprender. Ele sente o amor, ele já está se relacionando com humanos. Então, acredita-se que ele já esteja já no final do seu processo. Pra vir pra terceira dimensão. Pra encarnar como um ser humanoide, não necessariamente humano. O que é ser humanoide? Um extraterrestre. Pode ser em qualquer planeta, né? E não tem animal só aqui. Então, calma. Eu posso estar aqui hoje e na minha próxima encarnação eu posso vir em outra galáxia, em outro planeta, em outro tudo? Dependendo do que você precisa aprender. Bom, gente, o papo hoje é só pra quem tá mais lá do que aqui. Antimatéria, porque é o Júnior Lagracier, que já tem uma mentoria maravilhosa com a gente no Life Reset. Tem uma super aula de 2 horas, assim, incrível. Quem for aluna do Life já vê lá. Quem ainda não viu, assista, porque é uma super mega aula. Vou te apresentar. Nosso convidado de hoje se dedica há mais de 17 anos da vida a estudar espiritualidade, a origem do universo e a história da humanidade. Júnior é espiritualista, autor, pesquisador e fundador da Tocha, escola de consciência com quase 500 mil seguidores no Instagram. Ele é uma das vozes mais relevantes no Brasil quando o assunto é despertar espiritual e expansão da consciência. Seja muito bem-vindo. Tudo que a gente mais quer saber, né? Como que você começou? Tipo assim, em que momento da sua vida que você falou... não é só isso aqui. Eu tinha 15 anos de idade. Minha jornada é muito mais longa, né? Eu tinha 15 anos de idade, eu nasci numa família católica, como todo mundo, né? Na minha época, todo mundo nascia já era católico. Mas minha família, muito mediúnica. Minha avó era católica, né? Mas usava arruda na orelha, tirava inveja, mal olhado, defumava a casa. Era católica porque tinha que ser, né? Assim, na época. Mas logo cedo... Eu tinha uns 6, 7 anos, nós fomos minha família toda foi pro espiritismo, né? Muita mediunidade na minha casa. E eu comecei, né? Eu, criança, ia junto. Tinha sessões na minha casa, tudo. Mais uns 15 anos, quando eu comecei a entender um pouquinho mais, eu comecei a questionar muita coisa, né? Principalmente essa limitação, né? Do espiritismo. Só tem aqui a colônia aqui em cima, o umbral lá embaixo e resume-se a isso. Eu olhava pro céu e falava, não é possível. Não é possível. E quando eu comecei a ler, né, Allan Kardec, por exemplo... Sou apaixonada. Tinha, né, muita coisa ali. E eu falava, cara, mas ele está falando de outros mundos. Mas ele está falando de Júpiter, com uma civilização avançada. Mas está escrito aqui, né? E isso aqui, não. Isso aí... Aí desviava o assunto. Aí não, mas isso daí é um tipo de linguagem, isso daí... Aí eu falei, cara, isso aí para mim é muito pouco. E aí eu comecei a... Comecei a buscar logo cedo, não tão, né, afinco, mas comecei a unir as pontas, assim, e criar uma própria religião minha. Então eu não seguia a religião, eu seguia Deus, um Deus que eu tinha na minha cabeça. O que você acredita? Sentido. Eu acredito numa fonte criadora. Eu acredito num Deus como uma energia total, né, e não como um ser sentado aqui em cima de barbinha, né, culpando e julgando. Eu já pensava assim naquela época, nem sem saber muito, né, sobre isso, mas... Então eu fazia oração, acreditava, né, em espíritos, porque eu via na minha casa, né, acontecer. Você via como, assim? Nítido? Porque como eu tinha reuniões em casa... Muito bom, né? Então eu via as pessoas incorporando, via as coisas acontecendo, né. No início... Eu até duvidava um pouco, né? Eu era criança, né? Eu duvidava, falava, esses caras estão fingindo, esses caras estão, né? Até eu comecei a ver minha mãe incorporando. Aí eu falei, cara, né? Minha mãe, ela não tá fingindo, né? Ela não tá atuando. E aí que eu comecei a levar mais a sério.
E fui entendendo, e eu tinha já essa visão mais ampla, né? Porque eu já vim preparado para isso, na verdade, né? Todos nós temos Você descobriu cedo, né, que você veio preparado. Isso é muito bom, eu não né? descobri que eu vim preparado cedo, eu vim descobrir depois. Mas eu já começava a olhar com outros olhos, né? Então eu já tinha uma mediunidade mais avançada, não enxergava nada, mas eu sentia bastante coisa. Tinha uma conexão, para mim era tudo muito natural. E aí eu sou muito, apesar de ser um espiritualista e ser universalista... O que significa ser espiritualista universalista? É uma pessoa... Porque eu também acho que eu gosto do espiritismo, mas... Então, porque muitas pessoas falam assim, eu sou espiritualista. Mas ela precisa entender que espiritualista é tudo aquilo que acredita que existe uma força maior e que você não é apenas carne e osso. Então existe espiritualista católico, espiritualista espírita, espiritualista budista, espiritualista... Mas o católico não acredita em reencarnação. Mas ele acredita que existe, ele não acredita em reencarnação, mas ele acredita que existe a alma, tanto que ele acredita que quando morre... sim, a gente vai e nunca mais volta. Queima, ou vai para o céu ou vai para o inferno, mas ele acredita. Você acredita em quê? Mas o cristão não acredita em reencarnação a partir de 553 depois de Cristo, porque se você fosse uma cristã antes de 553 depois de Cristo, você acreditaria em reencarnação. E por que você acha que aconteceu essa falta de... Eu não acho, foi uma decisão... O que aconteceu? Do imperador. Explica pra gente. Foi uma decisão do imperador Justiniano I. A partir de agora, a gente não acredita mais em reencarnação. A partir de agora não existe mais reencarnação. Né? Justiniano I se casou com uma meretriz na época. Né? Ela chamava-se Teodora. E quando ele se casou e ela se tornou imperatriz, né? Mas ela era uma meretriz ali da parte do império, as outras meretrizes começaram a falar, nossa, agora nós temos uma de nós lá na elite, né? A imperatriz era uma de nós. E começaram a falar, e aquilo começou a ser divulgado. E Teodora, como imperatriz, mandou matar todas. Era assim, né? E nisso, os sacerdotes, os padres da época começavam a falar para ela, olha, quando você voltar, você vai pagar os seus pecados, quando você voltar nas outras vidas, tal. E ela foi pro marido, isso é histórico, né? Isso pode ser até pesquisado no Google, pra você ver. Ele falou, olha, querido, cara, eu não aguento mais. Entendi. Os caras falarem que eu vou pagar, que na próxima, que nas próximas. E aí Justiniano viu uma brecha, né? Porque a Igreja Católica Apostólica Romana foi criada pelo Império Romano. E foi criada para unificar o Império, para eles terem o maior controle, né? Porque na época de Constantino existiam muitos conflitos internos entre os pagãos, entre os judeus e entre, então, os cristãos. E aí foi criado o cristianismo, na verdade, né? E aí Justiniano viu ali um ponto que ela trouxe muito importante. Se nós pararmos, se os cristãos não acreditarem mais na reencarnação e acreditarem que eles só têm esta vida, eles são muito mais obedientes. Porque eles não têm mais oportunidades. Não tem assim, tá bom, não consegui melhorar nessa, mas na próxima eu melhoro. Então nós cortamos esse ciclo. Então é muito mais fácil de dominá-los. E aí Justiniano decretou que a igreja não seria mais reencarnacionista, né? Reuniu lá os bispos, os sacerdotes, o papa da época, e foi decretado. Então a igreja católica apostólica romana passou a ser não reencarnacionista a partir de 553 depois do Cristo. Isso é documentado e aberto. Olha que loucura, né? Porque a gente acaba acreditando uma coisa a vida inteira que alguém falou. E as pessoas não se questionam, né? Esses são os dogmas. Né? Isso que é o que aprisiona as pessoas. Dogma é uma verdade não questionável. Então as pessoas acabam não questionando e acham que sempre foi assim. Você acredita em quê? Que claro que tem reencarnação. E claro que a gente volta, às vezes, para corrigir coisas que a gente não aprendeu na outra vida, porque nossa alma tem que evoluir, certo? Na verdade, isso é o que nós chamamos de roda de Sansara. Explica um pouco. A roda de Sansara é esses aprendizados que nós temos que passar. E normalmente eles estão muito ligados, que nós falamos de karma, eles estão muito ligados
você faz e você recebe. É sempre uma ida e uma volta. Então, você faz algo aqui para uma pessoa... É que a lei de causa e efeito, né? Na próxima, aquela pessoa vai fazer para você. Então, você vai sempre experimentar os dois lados da moeda. Para que você possa aprender. Porque se a pessoa acha que só tem essa vida, ela faz o que ela quer e, tipo assim... Ela acha que não tem consequência. É meio esquisito. Mas ela vive a consequência dos atos dela do passado. Ela vive porque quando nós fazemos algo assim, nós chamamos de contratos de alma. Então, o que significa? Contratos de alma é quando duas pessoas têm algo que colocou elas numa situação difícil. Por exemplo, você me faz alguma coisa, nós criamos uma raiva entre nós, nessa vida. Essa raiva, ela tem uma energia. E ela faz uma ligação entre nós, que nós chamamos um contrato de alma. Nós temos uma ligação com uma frequência de raiva, em que nessa vida você me fez alguma coisa e te deu raiva. Na próxima, nós voltamos em situações diferentes e inverte o papel. Eu vou fazer para você. Ixi, é por isso que a gente deve perdoar? O perdão é a liberdade. O perdão é quando você quebra esse contrato. Por isso que Jesus falava, né? O perdão liberta. Isso. Mas não é que liberta a outra pessoa, ela liberta você. Porque não precisa ter o perdão dos dois lados. Basta um lado perdoar, o contrato é quebrado. Mas enquanto ele não for quebrado, fica essa troca. Uma vida é você, faz pra mim. Na outra vida, eu faço pra você. Na outra, você faz pra mim. Porque às vezes tem uma dificuldade de perdoar, né? Da onde que vem isso? O grande problema é que nossos maiores contratos, eles estão na família. Propositalmente? É porque na família você não tem como correr, né? Mãe é mãe, pai é pai, irmão é irmão. Então, às vezes, um amigo que você brigou muito nessa vida... Pode ser. Você volta, tipo assim, putz, pra resolver isso vai ter que ser pai e filho. E às vezes a gente sente uma raiva dos nossos pais, que a gente não sabe de onde vem. Mas é um contrato que você tá resolvendo ali, e de algo que você fez pra eles no passado. E é uma troca. E a família é o maior contrato porque você não tem onde correr. Você acredita que a gente escolhe a família que a gente vem? Existe um plano espiritual para isso, né? Tudo é muito estruturado no universo, nada é aleatório. Então existe isso porque faz parte do nosso processo. Porque o ser humano, por natureza, ele é um ser completo. Ele é um ser de luz. O que atrapalha o processo do ser humano, que em um ponto atrapalha, mas em outro ponto é aquilo que nos faz crescer, é exatamente resolver essas pendências. Porque quando você resolve, você evolui. Nós aprendemos, é o que eu falo, os nossos problemas, os nossos karmas, eles são os nossos maiores professores. Porque aquilo que você já é luz, cara, você já é completo. Você já é aquilo. Você precisa resolver as suas sombras. As suas sombras são os seus maiores professores. Porque a luz... Tem que encarar, né? A luz já está lá. Já é luz. E a gente só consegue resolver os nossos karmas, nós chamamos, né? Ou os nossos problemas, quando nós olhamos de frente. Esse é o grande problema do ser humano. A nossa tendência é fuga, porque nós somos... O nosso próprio cérebro foi criado para isso, né? Sobrevivência e fuga. Então, medo. A primeira reação é fuga. Não quero isso. Não, eu vou assistir TV, vou no cinema, vou descontar na comida, vou descontar no álcool, vou descontar em alguma coisa para fingir que ele não existe ou para passar esse sentimento. O problema é que quanto mais nós fazemos isso, mais força ele ganha, maior ele fica. Nós vamos potencializando ele. Enquanto o certo é você olhar para o medo, né? Freud já falava isso, né? Você olhar para o medo, chamar o medo, senta aí na cadeira, vamos conversar entre eu e você, né? Da onde você veio? Por que eu tenho tanto medo nessa situação? O que me causou? E normalmente é na infância. Sim. É do 0 aos 7 anos. Que eu falo que é a fase mais importante da vida, né? É porque quando nós nascemos, nós não temos consciência. Nós só temos o subconsciente. Nós não temos consciência. Nós não sabemos discernir o certo do errado. Nós somos... A mente lógica, assim... Não tem. Quando você é até os 7 anos de idade, você não tem discernimento, você não tem consciência, você não faz nada conscientemente. Ou seja, a gente nasce com um HD completamente limpo. Então, tudo que você vivencia e experiencia
nessa fase até os 7 anos de idade, o seu é registrado no seu subconsciente, que é a sua memória mais poderosa que Porque às vezes a gente nem lembra, né? Mas tá lá. E aquilo é uma verdade. E aquilo é verdade. Para uma criança, qualquer coisa... tudo é verdade, não é qualquer coisa. Tudo é verdade para ela. Então, se um pai chega para ela e fala assim, não, mas você não é bom nisso. O subconsciente guarda assim, eu não sou bom. Aquilo reverbera no futuro, quando ele é adulto. Quando ele for fazer alguma coisa que ele quer fazer, ele tem um registro lá dentro que grita muito mais alto. 95% vem do subconsciente. 5% vem do consciente. Ele quer fazer, o consciente fala assim, não, eu quero fazer. Aí o subconsciente fala assim, mas você não consegue. Mas ele nem sabe por quê. Não, ele não consegue. Lembra. Mas é difícil acessar, né? É difícil, mas não é impossível. Né? Mas por isso que existem ferramentas, né? Ferramentas que você faz para você. Faço. Então, e tem muitos trabalhos terapêuticos, né, que você faz para voltar e para acessar e para ressignificar. Né? Às vezes você não precisa saber exatamente o que aconteceu, talvez você nem lembre, né? Mas você consegue saber que existe um sentimento lá dentro que te bloqueia, por exemplo, eu não consigo, eu não sou bom nisso, e você tem que... Vamos olhar para isso, né? Vou olhar para isso e vou ressignificar isso. Eu preciso ressignificar isso. E você faz trabalhos para que você possa ressignificar. E, por exemplo, um dos grandes traumas que nós temos é a rejeição. Que vem também dessa vezes, primeira fase, né? A maior rejeição que existe, uma maior não, vamos dizer assim, né? Mas uma grande rejeição vem no momento da fecundação, no momento da vida. Por quê? Porque é a primeira... Às vezes, a mulher fica grávida, por exemplo. Mas ela engravidou sem querer. Talvez ela não esteja num período... Tudo é passado. Num período bom. Né? Acabou de casar, estão ainda formando, tá com o marido, mas de repente, nossa, engravidei. Aquela surpresa de engravidei e aquele medo que ela tem de, nossa, será que eu tô preparada? Será que tá na hora certa? Mas a adrenalina que ela descarga já é uma rejeição. E já é, tipo, imputado no HD, que mesmo do... É imputado quimicamente. Tipo... Sim, claro, óbvio. De rejeição. E não é porque rejeitou, não, porque aquele primeiro momento dela teve medo. Teve um tipo, será que é o momento certo? Não, sabe, normal, sim, né? Com a pessoa que não está muito preparada, ou que às vezes foi pega de surpresa, né? Ou é muito jovem. Então, olha lá, então, é muito intenso isso, muita, né? Coisa. Mas sim. Isso é só um adendo aos nossos assuntos, a verdade, né? É que assim, a gente vai ficando adulto e resolve as coisas de quando a gente era criança. Mas é importante nós falarmos isso, porque para entrar nos nossos assuntos, esse é o momento que nós estamos fazendo isso. Até pouco tempo atrás, nós nem lembrávamos, nem sabíamos que existíamos. Nós vivíamos o que nós falamos num piloto automático. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E se acontecer alguma coisa, é o Deus que está sentado aqui em cima, é Deus quis assim. O despertar da consciência, né, o que é o que eu falo, que é o que hoje está muito, né, já vem numa tendência maior, é nós despertarmos a nossa consciência, sabermos conscientemente quem nós somos e o que nós podemos fazer para que a gente possa viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor e aproveitar. Quem nós somos? Nós somos consciência pura. É o que eu falo para os meus alunos, né? Ninguém tem alma. Você não tem uma alma. Eu não tenho uma alma. Nós somos uma alma. É um mistério. Essa mudada de chave é o primeiro passo para a pessoa entender. Não, eu sou uma alma, eu não tenho uma alma. Porque a pessoa ela acha que ela é um corpo que tem uma alma e quando ela morre, essa alma vai embora. É o contrário. Nós somos uma alma que vem para cá, que tem um corpo... que está emprestado. Usa um corpo, não é tão emprestado porque não é um corpo qualquer, né? Ele tem uma ligação. Nós temos eu quero uma saber ligação. Disso. Mas que é passageiro. Sim. Que faz parte do aprendizado nesta vida, nesta hora, neste momento, neste planeta. Que não necessariamente precisa ser nesse planeta que você
Calma, tem outros planetas, né? Vamos falar de outros universos. Mas a gente escolhe o corpo com base em quê? Não é que você escolhe o corpo, não é que Como nem que você... As pessoas acham que é que nem carro e motorista. Tem um carro aqui, peraí, eu vou encarnar nele. Tem mais a ver aqui. E encarna nele. Não é assim que acontece. É como? Quando nós como consciências, nós temos um DNA. Um DNA energético, que pode ser, inclusive, medido hoje, visto hoje pela ciência, porque nós somos pura energia. Então, você carrega, você é uma consciência, ou seja, você é uma fonte de energia, você tem um DNA energético que é seu, que acumula todas as suas vivências e experiências. Quando existe a fecundação do óvulo com o espermatozoide, nós temos metade da mãe e metade do pai. Então, nós temos uma fusão para que gere você. Quando existe no momento desta fusão, existe um terceiro DNA que entra. Então, não é uma fusão de 3 DNAs. É a fusão do DNA da mãe com o DNA do pai e com o seu DNA de alma. E nesta fusão nasce um novo ser, em que ele já vem com uma consciência e com as características físicas do pai e da mãe. Mas a gente escolhe as características físicas do pai? Não. É aleatório? Ou depende se você tem que passar por alguma prova. Sim. Se você tem que passar por alguma prova, você a gente pode escolhe? ter. Você acha? Ou escolhe ou te oferecem como... Não é assim, é que nem prova da escola. Você escolhe fazer a prova da escola, mas se você não fizer, você não passa de ano. Sim, você fica ali estagnado. Então, assim... Quem busca a evolução, busca desafios maiores aqui na Terra? As consciências, elas vivem a evolução, porque esse é um processo natural. Você não pode falar para uma semente, olha, eu vou plantar você aqui, mas não nasce, viu? Filhotinho, não cresce. A gente obrigatoriamente Você evolui obrigatoriamente precisa passar por um processo evolutivo. Você é um processo evolutivo. Você não nasce para ficar estagnado. Nada no universo nasce para ficar estagnado e não sair daquele ponto. Mas a nossa evolução não tem fim, então. Então a gente nunca vai ter fim. Porque a consciência tem um fim? Aonde que ela acaba? Ela chega até a fonte. Onde está Buda, Jesus Cristo? Não. Muito mais além? Muito mais além. O universo é dividido em 21 dimensões. Vamos lá, Júnior. As meninas doidas ali. Ai, Jesus, a gente tá na terceira dimensão, aqui nessa bagaça, achando que a vida é isso aqui, né? Coitado de nós. Os fractais de alma, eles são criados para que eles tenham um processo evolutivo. Então, uma alma, vou dar um exemplo seu. Você, quando você foi criada como consciência, a primeira dimensão, a sua primeira experiência de vida foi mineral. Por isso que as pedras, os minerais têm energia. Claro. Porque existe uma alma ali dentro. Existe uma consciência. É um reino, né? Tem o reino animal, o reino vegetal. Uma consciência uma lá consciência. dentro. Você já foi um cristal. Todos nós. Lá antigamente ou eu posso vir cristal na próxima? Não. No processo evolutivo. Quando você foi criada. No processo a primeira experiência Entendi. de vida de uma alma é como cristal. É como um mineral, um cristal. Então, porque a gente pode considerar que o início de algumas almas estão nas pedras que a gente tem em casa? Pode considerar, não, estão. Por isso que elas têm energia. Por isso que ela... Mas elas não têm consciência. Não é que assim, uma alma tá lá aprisionada. Não, ela não tem. É a primeira experiência tipo dela. Feto no útero. Ela é a primeira experiência dela de vida. É a única coisa que ela faz. Ela irradia a luz que ela tem. Que mágico isso, né? Deus é perfeito mesmo, né? E chega um momento que nós não sabemos. Então chegou um momento que a Gabriela, cristal, passou para o segundo estágio evolutivo, que é a segunda dimensão, que nós chamamos de segunda dimensão inferior, que foi para o reino vegetal. Aí eu fui uma planta. Tá. Com certeza. Que você já começou a ter um avanço na sua experiência de vida. Sim. Porque antes você era estática. Porque vai da pedra pra planta. A planta tem mais... A planta você começou a ter a sensação de vida, a sensação do alimento. Sim. Né? Mas ainda não consciente.
Quanto tempo fica aqui? Ninguém sabe, Sim. mas fica. Depois, você passa para a segunda dimensão superior, que é o reino animal. Então, essa era uma dúvida que eu tinha. Então, você acha que os animais são as consciências que estão evoluindo? Tipo, o meu cachorro, na próxima vem... Não sei, não sabemos quantas vezes ele vai ser cachorro. Sim. Mas... A gente foi bicho. Todos. Porque faz parte da evolução. Porque aí você começa a ter, a ter locomoção. Mas faz todo sentido você mesmo. consegue a ter sentimentos de maternidade, de amor, de caça, de presa, de autossustento. Sim. Você já tem a alma passa por uma outra experiência. Você passa a ter instinto. Uma planta não tem instinto. Uhum. Esse é o reino. Boa. É considerado que os animais domésticos estão mais próximos de reencarnarem como humanos. Por quê? Porque eles já estão sendo preparados porque eles têm um convívio humano. Então eles sabem já, né? Eu tenho gato, gato, cachorro, cara. Não faz todo sentido. Ele te observa 24 horas por dia. Pra aprender. Ele sente o amor, ele já está se relacionando com humanos. Então, acredita-se que ele já esteja já no final do seu processo. Para vir para a terceira dimensão. Para encarnar como humano. Como um ser humanoide, não necessariamente humano. O que é ser humanoide? Um extraterrestre. Pode ser em qualquer planeta, né? Não tem animal só aqui. Então, calma. Eu posso estar aqui hoje e na minha próxima encarnação eu posso vir em outra galáxia, em outro planeta, em outro tudo? Dependendo do que você precisa aprender. Você acha que a Terra está em que nível de evolução? Terceira dimensão. Existem planetas de terceira dimensão, então de tem quinta até 20. dimensão, 21. Mas 20? a partir da 12ª dimensão, a energia é sutil. Não existe mais... aquela coisa que... não existe mais planeta praticamente físico. Ontem eu estava vendo uma reportagem, né, obviamente. Jesus é 12ª dimensão. Jesus? Vai até a 21ª. Jesus é 12ª? Segunda dimensão. E quem... na 20ª é só o plasma mesmo, né? 20ª só a fonte, a 21ª, que é onde você vai, quando você chega nesse estágio. Tá acontecendo essas coisas dos extraterrestres, dos OVNIs, tal, que eu até quero que você fale. E aí eu vi ontem uma reportagem falando de espécies, aí tinha uma espécie X, isso aqui é um plasma, essa espécie é só... Aí, obviamente, a galera, até parece, vocês são doidos. E assim, eu tenho certeza que é. Então, esse plasma tá lá na 20ª... Não necessariamente. Pode ser que esse ser... Eles já estão falando em seres multidimensionais. Pode ser que esse ser, a raça dele é daquele jeito. Mas eles... Tá bom. Como é que agora... Por que agora a gente tá tendo esse contato ou esse assunto tá mais à tona? O que tá acontecendo com o planeta, com a Terra? Ou essa era de aquário que falam que agora... Porque eu tô sentindo muito, eu acho que muita gente tá, né? Quem tá mais desperto... Sim. Tipo assim, eu choro todo dia. Por nada, umas coisas meio loucas, assim, sabe? E eu converso com pessoas espiritualistas e tal, e falam que é isso que tá acontecendo pra quem tá mais aberto, sente mais. Qual que é o sentido disso, assim? Nós estamos passando por um processo que chama-se transição planetária. Que esse processo já nos foi deixado há muito tempo. Nós temos os ciclos que se acontecem. Tudo na vida é ciclo. Mas não é só na nossa vida. É na civilização, no planeta. E tudo está em evolução. Né? O universo ele não é infinito. Isso já foi comprovado cientificamente. Não é infinito? Não. Ele está em expansão. Não é infinito. Não é assim, não. Por que é o finito? Não tem fim. Ou seja, é estático. Tá. Ele está em expansão, tá? Mas a gente, assim, são os números astronômicos que você não sabe. Mas isso não quer dizer que por nós não termos a capacidade mental de entendimento, que ele seja finito, que seja infinito. Então, é tão grande que é infinito. Não, irmão. Ele pode ser enorme, mas tem uma diferença entre enorme e infinito. Se você fala que ele é infinito, ele está estático. Ele não existe mais. Ele já existe o suficiente. Não é isso. Nós temos
universos novos sendo criados. Nós temos galáxias novas sendo criadas. Nós temos universos sendo... galáxias sendo fundidas entre galáxias. Porque nós estamos em constante crescimento. E nós estamos passando por uma fase. Nós também passamos por um ciclo. E esse ciclo era medido pelos antigos. E principalmente pelos maias, através do calendário maia. A transição planetária, ela é um evento astronômico, é algo que acontece naturalmente numa evolução. E ele não é porque o nome é transição planetária que ele é restritamente ao nosso planeta. É porque todos os planetas estão passando por isso dentro de um sistema. Mas a cada quanto tempo que existe essa transição? 25.920 anos. Nossa, então é um momento importante que a gente está vivendo. Nós nunca vivemos esse exatamente nesse período com a conjuntura que está acontecendo. Por isso que nós vamos passar da terceira dimensão para a quinta dimensão. Ainda nessa vida, né? Porque a gente já logo. Assim... Por isso que você está sentindo tudo isso. Por isso que todo mundo está sentindo tudo isso. É normal sentir essas inquietações, essas oscilações, esses choros. Mas essa transição significa, na prática, o quê? Que a gente vai conseguir enxergar mais coisas, a gente vai, realmente entender que existe muito mais coisa do que os nossos olhos podem ver, porque a gente não vê nada, né? É isso que nós estamos vendo. Mas você já está começando a ver muita coisa, né? Muita coisa física vendo. E tem muita gente já vendo coisas não físicas. Sim, perfeito. E os extraterrestres, assim? Explica um pouco, porque as pessoas... É que eu sei que pra você é normal, até pra mim, não tanto, mas assim, eu também vim de famílias incorporavam, então assim, eu tô super familiarizada com o espiritismo e tal, e também sempre gostei do desconhecido extraterrestre, mesmo sem ter uma noção exata, eu sempre me abri para isso, mas você muito mais. Então, assim, como é que as pessoas podem normalizar essa questão? É porque nós precisamos olhar não para o nosso presente e nem para o nosso passado recente, mas se nós olharmos para a nossa história, né? A história da humanidade, mas na sua totalidade, nós vamos ver que todas as civilizações antigas falavam de seres extraterrestres. Todas elas tinham influência. Né? E quando nós estudamos isso, nós podemos ver, por exemplo, as pessoas ainda debatem a construção das pirâmides. Debatem o quê? Que isso foi construído pelos escravos egípcios. Conta a história, então. Foi construída. Já está sendo provada que ela já existe antes do dilúvio. Sim. Como? Então, se elas existem antes do dilúvio, não podia ter sido eles que tinham escrito. E é impossível. Nós não temos tecnologia hoje. Como elas estão intactas até hoje? Nós não temos tecnologia para construir hoje. Nós temos pedras de 20 toneladas. A maioria das pedras são de 10 a 20 toneladas que tem ali, numa altura. Quem que botou ali? E nós temos as pedras internas, no meio da pirâmide, nós temos, né, o Templo do Rei. Ali tem pedra de 80 toneladas colocadas. Tem pedras esculpidas. Nós temos provas no mundo inteiro em que o ser humano não tem até hoje capacidade de fazer o que tinha. Ou seja, e nós temos... nas próprias escrituras sagradas, nós temos em todas as religiões, basicamente, contato com seres não da Terra. Então você acha que eles que construíram? A interpretação nossa é muito diferente. Então, por exemplo... É limitada, né? Qual é a definição de ser extraterrestre? Que não é da Terra. Que não nasceu na Terra. Sim. Então... toda e qualquer consciência, ou seja, tudo aquilo que não nasceu neste planeta é um extraterrestre, concorda? Quem é Arcanjo Miguel? É o rei dos anjos, né? Ele é o quê? Ele nasceu aqui? Com certeza não. Ele é o quê? Extraterrestre. Gabriel. Amo. Gabriel. Também. Então quem eram? A maioria dos anjos são extraterrestres. Todos. Porque se não nasceram aqui, se eles não eram humanos. E nós temos isso que a no pessoa islamismo. Tem estigma da cabecinha do ET e achar que é aquele monstrinho. Entende? Então nós temos, no islamismo nós temos isso.
No cristianismo nós temos isso. Nós temos isso em todas as religiões. Na Bíblia tem, né? Em Isaías, as esferas, os círculos de luz que voavam e desciam e saíam de lá, seres parecidos com o homem. O que é uma coisa que um círculo girando com luz, descendo e saindo de dentro seres que se pareciam com homens. O que é isso? É que é muito difícil, a gente nasceu com uma limitação muito mas grande. Está na hora da gente abrir a cabeça, porque está escrito lá dentro. Nós temos o livro de Enoque. Ele fala que ele viajava, que ele subiu na nave, que ele olhava pela janela. As pessoas não acreditam. E ele descreveu a Terra. Como é que ele descreveu a Terra há milhares de anos atrás? Como ele descreveu a Terra? Como é que ele sabia? Mas você acha que a gente vai começar a ter um contato mais normalizado? Essa é a intenção. Tomara, Essa né? é a preparação. Falaram que em 2027 a gente vai ter contato, tipo, explícito mesmo, que eles vão se apresentar. Eu não sei se você acompanha o Bashar, Sim. que eu adoro ele. E ele fala isso com todas as... Não é só ele. Porque eu não acompanho Sim, todos. Sim. Me explica isso, tipo assim, ele foca muito no ano de 2027. Nós sempre fomos visitados. Nós sempre tivemos influência na nossa civilização. Como os sumérios. Numa época em que existia, era uma época de bronze. Mas eles querem fazer o quê aqui? Como é que eles sabiam matemática? Quem ensinou para eles a matemática? Quem ensinou a astrologia? Quem ensinou a escrita? As cidades eram construídas com um sistema de drenagem. Eu não consigo entender isso, Júnior. Eu tô assistindo o documentário do Império Romano. Mas não é Império Romano, eu tô indo mais para trás ainda. Não. Ok, mas assim, mesmo lá... Porque já sabia. As construções, eu não consigo entender como... Tipo assim, a gente hoje, tipo assim, coitado da gente, a gente não consegue fazer aquelas coisas, aquelas... Como que era isso, gente? Já faziam antes. Já faziam muito antes. Nós temos Göbekli Tepe. Göbekli Tepe foi encontrada. Göbekli Tepe foi o primeiro achado, mais divulgado, que quebrou as pernas dos arqueólogos tradicionais, né? Que falavam que a civilização humana tem 3.000, 4.000 anos. Quando descobriram Göbekli Tepe na Turquia, era em cima de um monte, era um morro. Um monte. E descobriram lá em cima, escavaram. E eles descobriram que Göbekli Tepe, ela tem 11.500 anos. Caramba! 11.500 anos. Mas ali com arquitetura, e ela tem as pilastras. As pilastras, elas não têm só desenhos de animais da época, mas elas têm os desenhos de animais representando as constelações. Bizarro. A do cisne, a do escorpião, nas suas posições exatas. E era um período em que o homem era caçador e coletor. Ele não poderia nunca. Aí, eles começaram Mas são presentes dos extraterrestres? Não, eles vêm e constroem mesmo. Para poderem ajudar a evolução e fazer parte da evolução. Então eles vêm aqui para ajudar. Claro que se fosse para destruir, já tinha destruído, como muitos falam. Mas você acha que só tem extraterrestre com bom intuito Claro aqui? que não. Assim como o ser humano, né? Só tem ser humano bom? Não, sempre tem os que são ruinzinhos. É que no meu entendimento limitado, para mim, esses seres mais evoluídos não voltam para fazer maldade. Os seres evoluídos, eles são seres mais evoluídos que nós, mas não quer o dizer suficiente. que eles são seres evoluídos na sua totalidade. Entendi. Porque nós temos duas raças principais no universo, no nosso universo. Humanos e reptilianos. Essas são as duas raças predominantes. E desses humanos e dos reptilianos saem todas as vertentes, saem todas as raças secundárias. Entendi. A raça humana original, ela tem uma energia feminina. Há uma polaridade feminina. Então, a energia feminina, e nós não estamos falando de sexo, nós estamos falando de energia. Ela é uma energia feminina, ela é a energia da criatividade, a energia da intuição, do amor, a energia da visão micro. Né? Mulher acha, homem, aqui, nada. Sim. Homem vê, né? Não, homem não acha nada, gente. Mas ela é passiva. Tá.
né? Ela é super emocional. E nós temos a energia masculina, que é o oposto. No reptiliano? Não, são duas energias. E aí você tem a energia, então a energia feminina. Essa energia feminina, ela veio com a raça humana. E nós temos a energia masculina, que é a energia da força, da coragem, da visão macro, da estratégia, da ação. Essa é a visão, essa é a energia masculina. Todo o universo, ele tem é como um jogo. O universo tem uma regra. Qual é a regra? Vocês, para evoluírem, precisa haver a integração das polaridades. Que é a mesma coisa que nós estamos vivendo, porque tudo que nem dizia Hermes Trismegistus, o que é em cima é embaixo, o que é embaixo é em cima. Assim como essa regra do universo é fazer com que as raças humanas se integrem às raças reptilianas, e isso faz com que eles consigam conviver numa harmonia, nós estamos vivendo esse mesmo dilema interno. Internamente, essa dualidade. Porque interno nós temos a nossa energia feminina e a nossa energia masculina. E nós precisamos integrá-las. E quando você não tem essa integração, dá problema. A mulher, ela tem que usar a energia feminina dela quando ela precisa daquelas características femininas. E ela também precisa usar a energia masculina dela quando ela precisa ser proativa, quando ela precisa ser estratégica. Assim como o homem tem que usar a sua energia masculina para certas coisas e tem que usar a sua energia feminina quando ele precisa ter criatividade. Com certeza. Quando ele precisa ser emocional. Né? Então, essa integração, e isso não tem nada a ver com sexo nem gênero. Sim. Essa integração é uma integração inteligente, porque você se torna um ser completo. Tendo as duas características, sabendo atuar quando você precisa desses poderes que nós temos internos. Então, esse é o processo que nós estamos passando agora. Deixa eu até te contextualizar, que eu achei interessante, né? Eu vim de um processo, tentei ter filho muito tempo, tal, e eu sempre tive uma energia masculina floradíssima. Eu sempre fui, tipo, masculina. Não, eu faço, não. E o filho não vinha, tal. E isso é uma percepção minha, que eu sinto, e, tipo assim, eu posso estar totalmente equivocada, mas eu sinto muito isso. Aí, enfim, mudei de relacionamento, relaxei. E quando eu conheci o atual pai dos meus filhos, que é, tipo, tem uma energia masculina que me deixou florescer o feminino, que estava dormindo, eu me percebi mais feminina mesmo, mais doce, mais isso aqui. Fiquei grávida. E eu tenho uma sensação que eu engravidei muito pelo equilíbrio da energia. Porque a gente precisa da energia feminina para gerar uma... Eu acredito nisso. E eu sinto que a minha história vem muito disso. Quando eu fui a menina doce, não sei o quê, tipo, eu precisava ter essa energia para gerar o filho. Então, você acha que tem sentido essa percepção? Não acho, eu tenho certeza. Ótimo. Isso acontece. Porque eu falo Você precisa da energia masculina para ser mãe. Sim, óbvio. Não tem como. Se você ainda está na energia masculina da caça, né, do combate e tal, o seu próprio corpo biológico, ele fala, não. Nós temos que guerrear. Nós estamos indo para a guerra. Nós estamos que ir na conquista. Uma mulher não fica grávida nunca na guerra. O corpo biológico não permite que ela fique grávida. Por quê? Porque ela tem que lutar. Tenho certeza. Independente se for uma guerra com espada ou se for uma guerra dentro de um escritório. O cérebro não tem esse discernimento. Ele vê guerra. Ele vê guerra e fuga e luta. Então, ele precisa de toda a energia focada para a sobrevivência, porque se ele não guerrear direito, ele vai morrer. Então, às vezes, até uma dica isso, porque hoje em dia tem muitas mulheres que a gente, hoje em dia, né, a gente tomou um espaço importante. Então, eu sempre fui, eu faço, não sei o que, mas às vezes não é tão inteligente. É porque agora nós estamos encontrando o equilíbrio. Nós passamos por várias polaridades, né? O início da nossa civilização, ele era feminino. Né? As mulheres comandavam. Nós tínhamos um sistema matriarcal. Aquela história, né? O homem da caverna dava com a clava na cabeça da mulher, ele que comandava. É mentira. Quem comandava era a mulher. A mulher foi a primeira deusa da terra.
Porque os homens olhavam para a mulher e falavam, cara, ela é a deusa, porque ela dá vida. Eles nem entendiam, né? Eles achavam que vinha da terra, né? Eles achavam que vinha de Deus, Isso, que vinha de uma força maior, que na verdade não é nem de uma força maior, eles achavam que vinha dela. Ela era Deus, então ela gerava o filho sozinha. Eles não sabiam que eles tinham participação. Então, ela gerava a vida sozinha, ela gerava o alimento da vida. Ela cuidava do fogo. Naquela época, se apagasse o fogo, tinha que esperar um raio cair em alguma árvore para ter fogo. Então, ela era responsável pelo fogo. Ela era responsável pela comida. Ela era responsável pela vestimenta feita das peles. O homem só tinha 2 responsabilidades: a caça e a proteção. Então, quem comandava o sistema era um sistema matriarcal. O poder estava nas mulheres. Mas eles começaram a queimar a gente daí. Não. Passou muita coisa. Conta, tipo... Aí as mulheres começaram a descobrir que os restos de comida que elas jogavam, algumas coisas, as sementes brotavam. A mulher, com o tempo, passou foi a mulher que descobriu a agricultura. Então, as civilizações eram matriarcais. Quem comandavam eram as mulheres. Até um momento, que não sabe-se direito na história, em que houve uma revolta dos homens. Falaram, não. A caça às bruxas? Não, caça às bruxas foi depois disso. Caça às bruxas foi outra coisa. A caça às bruxas já foi na época da igreja. Nós estamos falando muito lá atrás. Que aí os homens se revoltaram e tomaram todo o poder, porque tinham a força física. Não tinham tanta inteligência. Era a brutalidade. E foi na brutalidade. E nessa transição, que não foi tão rápida, né? Foi uma transição que surgiram vários tabus. Por exemplo, mulher tinha que casar virgem. Nasceu aí. Mas por que ela tem que casar virgem? Porque eles não sabiam quem era o pai. Eles nem sabiam quem é o pai. Entendi, porque eles não sabiam nem que era assim, né? E nem que era assim. Então eles só sabiam. Se ela nunca teve outro homem, eu sou o pai. Não existia pai. Existia mãe. Não tinha pai. O pai veio depois. Então vários tabus foram nascendo. Mas o homem poderia ter várias mulheres. Ela só podia ter o homem para ter certeza que aquele filho era dele. A gente colhe uns resquícios disso, muito, né? Principalmente, aí depois desse sistema, então, começou a haver todo um trabalho para tirar o sistema matriarcal. O último trabalho foi feito pela igreja. A igreja acabou com a mulher. Eu gosto que você fala sem... Porque é história. É só estudar. Bom, mas vai falar isso para mas eu falo. Quem não quer entender. É porque não estuda. Se você olhar a história pela Bíblia, da igreja, qual que é a história de Adão e Eva? Deus falou, você não pode, faz tudo, menos você comer a maçã. Foi lá comer maçã. Quem comeu? Ela, né? O homem. Ele comeu a maçã. Ele comeu, óbvio. Mas quem fez ele comer? A mulher. Quem é a culpada do homem ter sido expulsa do paraíso? Então, todos os humanos pela igreja são pecadores por causa de Eva. Eva foi aqui... Por isso que as mulheres, né, sabe que essa história, o islamismo, por exemplo, é uma religião mais recente, que ela vem do cristianismo primitivo. Por isso que as mulheres são apedrejadas na rua. Mulher que é estuprada lá, ela é apedrejada na rua. Sabe por que ela é apedrejada? Porque foi ela que provocou o homem. Caramba, gente, não é possível. É possível. Não é Acontece, possível. isso é tradição. É porque ela provocou o homem. Elas se vestem daquele jeito para não provocar os homens. Porque se elas estiverem bonitas e o homem for lá e pegar... É a tentação, é o pecado, Ela né? é o pecado. Sim, ela então, que vai fazer. A igreja transformou a mulher num grande pecado e apagou a mulher. A mulher não podia sair, a mulher não podia usar calça, a mulher não podia trabalhar, a mulher tinha que ficar em casa. Então, ele apagou a mulher, deixando ela extremamente feminina, cortada, né? Feminina, e sem nada da energia masculina dela. Agora nós estamos tendo um efeito rebote. Totalmente. Pra quê? Porque... Pra achar o equilíbrio. Pra ter que ter o equilíbrio. Pra pessoa falar, não, mas eu não posso ir muito, porque nem você fez. Você fez isso. Você já veio com uma energia masculina. Bum! Aí você olhou e falou, opa, Sim. cara, não.
Aqui eu não vou conseguir o que eu quero. Eu preciso encontrar o meu equilíbrio. Aí você voltou. E este é o equilíbrio, né? A Igreja Católica, né, o cristianismo, ele mudou muita coisa, né? Depois que Jesus partiu e ele deixou os seus discípulos, não tinha uma estrutura, não era uma religião. Jesus nunca criou uma religião. Ele dava os seus ensinamentos. Ele tinha os apóstolos, mas ele tinha milhares de discípulos, pessoas que seguiam. A grande maioria era feminina. Então, as comunidades que foram cristãs, baseadas nos ensinamentos de Jesus pós a sua partida, que foi nas cidades, que era algo, né, nada centralizado, descentralizado, eram comunidades lideradas por mulheres. Elas eram que comandavam, elas que pregavam, elas que ensinavam. Quando entrou Paulo de Tarso, que ele que criou o cristianismo, ele reverteu isso. Ele proibiu todas as mulheres de participarem. Ele expulsou mulher nenhuma podia participar mais de nenhuma. Pela mesma visão de... Porque ele vinha já do Império Romano. Né? Ele tinha... Existem fontes, né? Estudos que porque Paulo de Tarso, na verdade, chamava-se Saulo de Tarso. E ele era Eles mudam os nomes, até tem uma coisa... Então, ele era um judeu helenista. Um judeu que vinha da Grécia, pelo helenismo. E ele era perseguidor dos cristãos. Tem passagens que falam... Ele era perseguidor, ele ia com o exército e invadia casas, levava famílias, ele perseguia os cristãos. Os cristãos eram muito perseguidos na época do Império Romano. E aí, do dia pra noite, ele falou que ele recebeu alguma coisa, né? E aí ele virou. Né? Agora eu sou... Né? Legal. Só que existem os estudos internos que falam, mas quem patrocinava todas as viagens dele, né, as cartas, quem patrocinava? Porque tinha que ter dinheiro. E ele não era rico, né? Então acham que ele já era uma preparação. E aí ele entrou e tirou as mulheres. Pela Cartas de Paulo, ele exclui as mulheres não podiam participar mais das reuniões. Teria que ser só por homem. Por isso que a igreja era comandada pelo patriarcal. Sim. Até hoje. Sim, claro. Até hoje. Só patriarcal. Tudo é o homem. Tudo é o homem. Mas parece que agora as coisas vão começar a dar um rebuliço aí, né? Tem que dar, mas porque olha só, a energia feminina, né, a mulher em si, ela é necessária. Necessária. Sabe? Ela é fundamental e a energia e essa integração das polaridades, ela é extremamente positiva. Né, da gente poder integrar, a mulher integrar a sua energia masculina sem deixar de ser mulher. E o homem integrar a sua energia feminina sem deixar de ser homem. Claro. O sexo não importa. Sim. Entendeu? Mantenha. Eu sou homem, mas eu tenho minha energia feminina quando eu preciso dela, quando eu preciso ser criativo. Né? Quando eu preciso ter afetuoso, emocional, eu uso a minha energia feminina. Eu não deixo de ser homem. A mulher, ela tem que saber ser mulher e ter a energia masculina sem deixar de ser mulher. Exato. Né? É isso que... nós estamos passando por esse processo hoje. Então, voltando à transição planetária, né? Então, nós estamos passando um ciclo agora que se fechou em 21 de dezembro de 2012, quando foi o final dos 25.900 anos. Então, desde 2012, a gente está vindo nessa... Eu vou explicar bem rápido. O nosso planeta, ele não tem uma órbita ao redor de um Sol. Sim. Mas o Sol não está parado. Sim. Isso você sabe, né? Sim. Que o Sol está andando. Sim, claro. A milhão. A gente está né? viajando junto. Mas o Sol e a gente junto. E a gente junto, sim. Mas ele também não está viajando para qualquer lugar. Ele não está assim solto. Para onde ele vai? Não, sei lá. Está por aí no universo. Não existe isso, está por aí no universo. Então, o nosso Sol também tem uma órbita. Ele faz parte de um sistema estelar. Ele também é uma Terra em algum lugar. Ele é uma estrela. Sim. Ele tem uma estrela. Ele é uma estrela que tem vários planetas. Isso. E ele tem também uma órbita ao redor de uma outra estrela que chama-se Alcione. Meu Deus. Em um sistema estelar de Alcione. Então ele também tem uma órbita. Esta órbita... Ele leva 25.920 anos para dar uma volta. Entendi.
Entendi. Completa. E é o que nós completamos agora, dia 21 de dezembro de 2012. Tá. E este mapeamento já era feito pelos maias. Caramba. Já sabia disso. Então, dia 21 de dezembro de 2012, terminou essa volta. Mas culminou com o fechamento de uma era, porque esses 25.920 anos, eles dividiam em 12 eras de 2.600 anos, que leva o mesmo nome das constelações e dos signos. Então, então era uma pizza, imagina, dividido de 25.920 anos, dividido em 12 eras de 2.600 anos. Então, nós temos a última era de a gente peixes. Está entrando numa nova era de aquário. Então, assim, nós entramos numa nova era, que é a era de aquário. Mas também nós entramos num novo ano, porque porque culminou de ser um novo ano. Nesse sistema estelar de Alcione entra uma luz a mais, um flash de fótons a mais que vem porque o sistema solar estelar de Alcione também não está parado e nem por aí. Sim. Ele também tem uma órbita ao redor do Sol central da nossa galáxia, do centro da galáxia. Quando você vê a foto da galáxia, ela não é uma espiral? Essa espiral é feita por sistemas estelares que estão ali também. Então, ela também está viajando. Ela também está passando a 1/8. O que é 1/8? Quando você vê uma espiral, quando se completa uma volta, você fica mais perto do centro. Quanto mais perto do centro, mais energia você recebe. É porque vai fazendo... Porque a fonte criadora, Deus, ou essa energia da vida, como é que ela distribui a energia para que a vida exista nos universos ou nos planetas, em tudo? Ela distribui através das estrelas. Caramba! Então, ela manda... Então, o centro das galáxias é uma distribuidora gigante de energia. Mas o que ela faz? É que nem Itaipu. Itaipu passa para distribuidora vai passando até chegar na sua casa. É isso que eles fazem. E isso vem por estrelas e pelos centros energéticos. Por isso que a gente é pó de estrela. Aí quando eu falo isso, essa louca. Mas eu acredito totalmente. Nós somos pó de estrela e, inclusive, agora, com os estudos mais avançados no genoma humano, nós já cientificamente, comprovadamente, nós já temos pedaços do nosso DNA que não são da Terra. Mas tem muita coisa aqui também que deveria ser comprovado que não é, né? Assim. Então, mas o que é comprovado também é que não é falado. As pessoas duvidam, mas hoje já tem, né? Inclusive da nossa origem. Mas tudo bem, vamos voltar para lá, senão a gente se perde. Não, mas então, calma aí, que isso tudo é muito bom, porque dá uma perspectiva pra gente de pequenez, assim, tipo assim, de desimportância, que acho que as pessoas... Por isso que falam que você veio do macaco. Quem é você? Eu vim do macaco. Não, gente. Ou veio de Adão e Eva. Então, assim, ou você veio do macaco, ou você é pecadora. Você dá muita importância ou você é pecadora. Né? Qual que você escolhe? E tem gente que acredita nos dois. Sim. E é completamente incongruente. Sofre. E aí sofre, e aí acha que, tipo assim... É porque um povo sofrido é um povo controlado. Exatamente. Né? Então, voltando. Então, o nosso Sol, e nós estamos agora entrando na era de Aquário, recebendo essa energia a mais, um sistema estelar de Alcione, e tudo eleva energia. Então, não é uma transição planetária, o nosso planeta está elevando. Não, tudo está elevando. E a gente consegue medir isso através da ressonância Schumann. Sim. Ressonância Schumann é a medição da energia eletromagnética do nosso planeta. Então, o nosso planeta recebe energia e pulsa. E tem tipo, esse gráfico, tipo, a Terra estava com tanto de frequência, agora... 7,86. E agora... Por 70 anos. Tá. A partir de 2018, nós começamos a ter picos de energia. A terceira dimensão é 7,86. O ano passado, a média foi 30. Por isso você está se sentindo assim. Sim, com certeza. Antigamente... Mas será que isso vai para onde? Porque assim... A média é ficar em 50. Essa é a média. E se a pessoa não... Tipo assim, o que eu falo... Se a pessoa não se desenvolver junto, ela vai acabar tendo um colapso. Por isso que vai ter a separação do joio e do trigo. Vai, né? Já tá tendo. Já tá tendo uma... Assim, O que é na prática? Calma aí, gente, é tanto assunto que eu fico doida, que eu ainda quero falar do filme... Calma aí, eu sei, a gente tá...
Tá, calma. Eu quero falar do filme do Steven Spielberg, que agora tá, tipo assim, essa coisa... Você falou, né? Você falou, não pode assistir. Eu já tava pode indo assistir, no sistema. eu posso assistir hoje. Então se você vai... Mas por que estão falando assim, olha, os mentores... Contextualizando, Steven Spielberg lançou um filme, que eu não sei ainda, mas tô doida pra ver, que tá um burburinho do tipo assim, quem é mais espiritualizado, tal, os mentores já estão falando que se assistir vão implantar um chip, que a gente vai ser controlado e que não sei o quê, nananã. Qual que é, o que que é, assim, o que tem nesse filme que pode ser que cause alguma... Eu assisti hoje. Então eu não posso te falar o que tem no filme, mas que eu não assisti. Mas o que estão falando? Mas é que fala muita coisa. É que tem muita gente falando muita besteira. Estão falando até que vão desmentir a Bíblia, que vai ser tudo, tipo assim, mostrado. Mas você acredita que vão desmentir a Bíblia? Depende do que tiver na Bíblia. Depende da parte da Bíblia. Porque a Bíblia, ela tem muita mentira lá dentro. Tem, né? Tem muita manipulação. Né? A Bíblia vem sido manipulada, né? Aí Mas a Torá agora, é mais né, os caras vão falar fiel? Um monte de coisa, né? Mas você não acredita, tal, não sei o quê. Falar, não, é que eu estudo. E quando nós estudamos a história do cristianismo, quando nós estudamos a história da Bíblia, porque a Bíblia que nós temos hoje, as pessoas nem têm ideia de qual é a Bíblia que ela tem em casa. Ele acha que é só a Bíblia, acha que Deus veio e mandou, ou acha que é o Velho Testamento, o Novo Testamento, mas ela não tem ideia que a primeira Bíblia é a Bíblia Etíope. A primeira Bíblia cristã escrita é a Bíblia Etíope, com 88 livros. Depois veio a Septuaginta, na época de Alexandre e depois Constantino. É Bíblia, não é a única, ela veio sofrendo transformações. Depois nós tivemos a Bíblia cristã, católica apostólica romana. Depois, em 1600, o rei James da Inglaterra falou, cara, não aguento mais pagar imposto e servir ao Vaticano e a Roma, e essa é a igreja. Ele pegou a Bíblia e diminuiu a Bíblia, porque até então a Bíblia católica apostólica romana era só em latim. E ninguém tinha. Só quem tinha eram os padres em cada lugar, ou o rei. E eles faziam a missa em latim, de costas para as pessoas. E aí, a Inglaterra, ele que falou assim, cara, eu não quero mais em latim, tem que ser em inglês, mas eles proibiram, não pode traduzir, tem que ser em latim. Mas ninguém entende nada. Não dá para entender. É a palavra de Deus. E ele falou não, ele pegou os escribas, traduziu, diminuiu livros, você tinha de 76 a 74 livros, porque a Bíblia é uma coletânea de livros, né? Ele foi para 66. São quantos hoje? Tipo, não, depende. Tinha 88 no da Etiópia, que é o mais completo. Desde o Testamento até, tipo... Aí agora tem 66, diminuiu 22. Tiraram o livro de Enoque, tiraram o livro dos jubileus, o Evangelho dos Jubileus, tiraram um monte de coisa. Mas por que tiraram se é da nossa história? Então, em 1601, o King James da Inglaterra falou, não vou servir mais a Inglaterra, não vou pagar mais imposto, não vou me submeter a eles, e eu vou traduzir, vou ajustar a Bíblia, e ele criou a Bíblia ortodoxa, cristã, anglicana, em inglês. E foi a partir desta Bíblia que todas as outras Bíblias foram traduzidas no mundo, inclusive a nossa. Ou seja, a nossa Bíblia... Vem da anglicana. É ortodoxa anglicana, não é católica romana. As pessoas têm que... É só ler, começar vai lá, a estudar e ler, versão né? Porque... King James, ou seja, já é uma versão que não é a que eles defendem, não, mas porque foi criada, não, mas não foi criada. Ela foi ajustada por um rei inglês. Dá uma elucidada aqui, né? Tipo, por um rei inglês. E nós vamos mais longe, né? Mas nós temos o Novo Testamento, a história de Jesus. Mas o que é o Novo Testamento? 4 evangelhos apostólicos. Não, é mentira. Mentira, não são 4 evangelhos apostólicos. Nós temos o evangelho de Mateus. Até hoje, sem ser comprovado que ele é o evangelho original de Mateus. O evangelho de Marcos. Marcos nunca conheceu Jesus. Marcos não era um apóstolo de Jesus.
80% do evangelho de Marcos é copy-paste do evangelho de Mateus, inclusive os erros ortográficos. Aí o evangelho de Lucas. Ah, mas tem Lucas. Não, mas Lucas nunca conheceu Jesus, nunca andou com Jesus. Lucas não sabia nem quem era Jesus. E Lucas era companheiro... Era um discípulo ali? Tipo, não, ele era companheiro de Paulo de Tarso. Companheiro. E naquela época, companheiro significava cônjuge. Quarto evangelho. Então também não é apóstolo. Sim. E nem conviveu com Jesus, nem conheceu. É bem tendencioso, né? Não, nada. E também parte dele é cópia de Mateus. E aí nós temos o evangelho de João, que não foi escrito por João. Ele foi escrito pelos joaninos, que eram seguidores de João. Mas não é o evangelho de João. Porque João, até onde eu sei, era o apóstolo preferido de Jesus, assim, o mais íntimo. Mas não é o evangelho dele. Ou seja, o Novo Testamento é feito por 4 evangelhos, onde 3 não são apóstolos e o único que é apóstolo não sabe... Mas é por isso que estão falando que, então, vão desmentir a Bíblia. Eu acho que é meio por aí. Você acabou de confirmar, então, porque se é isso mesmo, tipo assim... Não sei, eu vou assistir o filme, eu vou ver. Então, assim, tem coisa que tá errada. Entendeu? Por quê? Ai, não, mas... Então, por que na Bíblia nós não temos o evangelho de Tomé, que era apóstolo? Por que nós não temos o evangelho de Filipe, que era apóstolo? Por que não temos o evangelho de Maria Madalena, que era companheira de Jesus? Por que nós não temos o evangelho de Tiago, que eu... Companheira... Mulher. Era isso mesmo? Porque tem evangelho de Maria Madalena. Tem várias... Não, mas era um fato que ela era... companheira dele, Sim. Eu achava que Jesus era meio, tipo assim, que ele não teve essa... Mas ele era um homem. Mas eu achei que ele veio tão focado na missão que ele não se envolveu... Ele não sabia a visão dele. Eu achei que ele não tinha se envolvido amorosamente. Ele nunca sabia quem ele era. Jesus nasceu como qualquer criança nasce. Sim, mas aos 12 anos ali, ele já teve uma coisa, né? Ele já foi... Teve, até tem gente que tem também. Mas ele conheceu Maria Madalena bem depois... Quando ele já era. E aí ele era uma pessoa que ensinava as pessoas. Mas ele nunca deixou de ser homem. Mas tem alguma coisa que comprove que ele teve um relacionamento amoroso? O evangelho de Maria e vários outros evangelhos comprovam. Não só teve, como teve filhos. Não, porque eu sei que tem essa... E os filhos? Teve filhos, 2 filhas. E tem ainda evangelho que fala que ele teve uma filha e um filho. Caramba, gente. Meu Deus. Mas ele era um homem. Qual é o problema de você constituir uma família? Assim, a gente não nada, mas assim, olha Entende? Como é perigoso a gente deixar a nossa mente ser controlada por qualquer coisa que seja. Entendeu? É porque a igreja ela transformou Jesus em Deus. Mas ele é... Não, mas eles acreditam que Jesus era Deus. Então, mas os católicos, né? Então, mas como é que pode acreditar que Jesus é Deus? Tenho certeza. Que então, Deus desceu e se vestiu de ser humano pra... Eu acho que é isso que eles... não sei, então, mas não é condizente, né? Porque quando você estuda Jesus em qualquer coisa, mesmo na Bíblia, Jesus sempre se refere a Deus como Pai. Então, então, se ele era Deus, quem era o pai dele? Tem que perguntar pros católicos, né? Eu acho que Jesus, eles têm certeza que Jesus é Deus. Mas então, essa certeza é que eles não sabem nem o que eles acreditam. Essa que é a grande verdade. Que eles têm essa certeza. Até onde eu sei, os católicos acreditam piamente que Jesus é Deus. Sim. Porque eles só seguem sem estudar. Replicam o que foi dito e não questionam. Porque se você realmente estuda... Tem muita gente que segue a Bíblia e que nunca leu a Bíblia. E se fala que leu a Bíblia, não entendeu nada da Bíblia. Porque tem muita coisa escrita na Bíblia. Sim. Que mostra muita coisa, inclusive de Adão e Eva. Inclusive de Adão e Eva. Em Gênesis já fala um monte de coisa que as pessoas assim... Ai, não, eu não sei o que. O cara tá lá, vai lá ler. Você não fala que você lê? Então vai lá ler. Jesus só se referia às pessoas como irmãos. O que é irmão? Significa iguais. Sim. E a Deus ele se referia como pai. Mas a igreja colocou ele no status de Deus para que as pessoas nunca pudessem ser como Jesus. E ele falava, vós sois deuses. Sim. Nós somos iguais. Você pode tanto quanto eu. Para mim, ele era uma pessoa muito mais consciente do que a gente. Ele veio ensinar. Ensinar consciência. O básico. Seja honesto. Eu acredito nisso. Exatamente. Faça o bem. Exato. Faça pela verdade. O que Jesus pregava, e por isso que ele foi muito perseguido, principalmente pelos sacerdotes judeus, pelos fariseus, é que Jesus
ele pregava: o reino de Deus está dentro de ti, fora de ti. Você não precisa morrer para ir para o reino de Deus. É aqui e agora, irmão, é a sua vida. Né? Tem uma passagem no Evangelho de Tomé que fala: o reino dos céus está dentro de ti e fora de ti. Quando conhecerdes a ti mesmo, então sereis conhecido. E compreendereis que sois filhos do Pai vivo. O que ele quer dizer? O reino do céu é dentro de você e fora de você, ou seja, é a vida. Quando você fizer o autoconhecimento, quando você se conhecer de verdade, você vai ser conhecido. O que é ser conhecido? Você vai entender que você faz parte do todo. Do todo. E compreendereis que sois filhos do Pai vivo. O que é o Pai vivo? É a vida. Onde tem o Pai Deus vivo? É tudo, é a totalidade. Tá aqui, tá ali, tá aqui. Ou seja, nós somos tudo. Então, a felicidade é onde você está aí hoje, irmão. É você, o paraíso é hoje. A igreja vende outra. A igreja vende: você é pecador e você vai passar por um julgamento final. E nesse julgamento final, ou você vai viver no reino dos céus, ou você vai para o inferno. Mas durante a vida... Rala aí, meu irmão. O Jesus era o contrário. Ele falou: não. Os sacerdotes judeus, eles faziam sacrifícios de animais. Jesus era contra. Porque Jesus falou: não precisa matar ninguém. Não precisa matar. O Pai não pede sacrifício. Ele veio para fazer uma rebelião, O Pai pede que você seja uma boa pessoa, irmão. Exato. Forme família. Trabalhe. Seja honesto. Dedique-se. Seja bom. Seja uma pessoa boa. Exatamente. Faça o bem e compartilhe o que você tem. Não seja uma pessoa... Muitas vezes, Jesus, é mais fácil um rico, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É porque não entende exatamente a passagem que ele falou isso. Que era quando as pessoas pegam o bem material para elas e entram no egoísmo e não usam o material para ajudar as pessoas. Ele não estava dizendo que você não pode ser rico. Ele estava dizendo que você pode ser rico, contanto que você utilize a sua riqueza para ajudar as pessoas e não só para você. Você compra, fica abraçado lá e não segue seu chamado. Porque nós estamos aqui para servir. Isso não significa que você não pode prosperar e que você não pode ser rico. Significa o que é que você vai fazer com isso. Exato. O que ele falava: você tem que ajudar, ajude. Então... É diferente a mensagem. Você não ser rico, ser pobre, ser escasso, do que você prospere, mas utilize a sua prosperidade também para servir e para contribuir com as pessoas também. E quanto mais a gente contribui, eu percebo, mais a gente se retroalimenta. Esse era o grande problema que ele encontrou naquela época. Sim. Entendeu? Porque ele falou: não precisa matar ninguém, irmão. O reino dos céus está aqui, está dentro de você. E foi disruptivo, né? Seja uma pessoa boa, viva o bem. Essas são as palavras dele. Então, aí nós entendemos por que a Igreja Católica Apostólica Romana, criada pelo Império Romano, criada por Constantino, por que ela tirou esses evangelhos? Porque eram evangelhos que falavam isso. Todo homem é um ser que tem uma luz interna. E quando ele não acende, pra aprisionar as mentes quando ele não das acende pessoas. essa luz, ele vira sombras. O que é isso? Você já é luz. E se você não trabalhar suas sombras, você vai viver na escuridão. Mas não é lá quando você morrer. É hoje. Esses são os ensinamentos. E são os ensinamentos de Jesus. Ponto. Que foram encontrados em Nag Hammadi. Porque a igreja, a Inquisição, ela perseguia todos os gnósticos, que eram os estudiosos da época, e mandou confiscar e queimar tudo. E para que não fosse queimado, esses gnósticos, que eram os filósofos, os estudiosos, os que sabiam ler, eles esconderam esses evangelhos, escondiam nas cavernas, em grutas. Por isso que nós fomos achar só recentemente, e sem querer. Atiraram uma pedra lá, bum, bateu num jarro, acharam os pergaminhos do Mar Morto. Meu Deus. 900 pergaminhos. Sim, eu vi isso. Bizarro. Lá, acharam lá no... Eu vi outro dia evidências de que realmente Deus abriu o mar para Moisés e afogou os egípcios lá, que acharam troços. Tipo assim, então aconteceu mesmo, né? Então, mas será que foi Deus? Ou será que foi uma outra força? Existem essas teorias também, porque eles foram acompanhados pelo deserto. Sim. E eles tinham de dia uma luz e à noite uma outra luz que ia direcionando eles, e eles tinham maná, que era um alimento. Os ETs ali, né, Judeu?
Tá, ai, mas é Deus. Cara, nem tudo é Deus. Porque Deus não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. Sim. Deus é uma energia que atua pelas pessoas. Isso é diferente. Deus não é um ser que fica ali assim, você, vou te ajudar. Não, você não. Ele é uma energia que utiliza tudo que é vivo para experienciar e vivenciar a sua própria criação. E a energia dele é através de nós. Seres extraterrestres são seres mais evoluídos em alguma parte. Mas se eles forem muito polarizados, que era aquela sua pergunta, reptilianos, nós temos reptilianos extremamente evoluídos, espiritualmente falando. Se nós formos para a Índia, os grandes deuses da Índia, metade cobra, metade homem. Se nós formos para a China, os deuses, os dragões. Os dragões eram grandes guardiões que nós tínhamos, e não é isso que falam, né? Mas nós temos reptilianos também que ainda não conseguiram evoluir tanto espiritualmente, não conseguiram integrar tanto a energia feminina. Tanto que falam que a partir da 5ª dimensão, almas evoluídas, humanas, encarnam em... Pra dar uma ajudada? Encarnam em reptilianos. Pra dar um push. É, aquelas almas que como acontece? Ele vai encarnar lá como reptiliano, então ele vai ser um reptiliano. Mas ele vai ser um reptiliano que vai ter uma tendência mais à amorosidade, a encontrar a paz, né? Vamos fazer isso, e mudando um pouco para contribuir. Assim como vão ter reptilianos mais avançados que vão encarnar como humanos em civilizações onde o feminino é muito forte ainda. E civilizações onde o feminino é muito forte, geralmente eles são controlados. Geralmente eles são muito passivos. Né? Qualquer civilização mais forte que foi lá, conquista eles, escraviza eles. Então esses vão nascer lá para, como humanos, porém sendo uma alma reptiliana, vai entrar num processo de desenvolvimento desse lado mais masculino para que a civilização também entre num equilíbrio. Porque tem que ter um equilíbrio. Sim. Qualquer civilização, independente da sua polaridade, ela tende a sucumbir. Ou uma muito no amor, muito não sei o quê, ela vai ser conquistada. A gente vê que, na verdade, para tudo na vida, o grande segredo é... Esse equilíbrio não é só o minúsculo, é o todo. O universo vive em equilíbrio, a natureza vive em equilíbrio, o ecossistema vive em equilíbrio. E nós estamos buscando esse equilíbrio. Meu Deus. Então, quando nós entramos voltando, de 2012, nessa era de Aquário, é uma era com muito mais luz, com muito mais intensidade, e que é a era da verdade. É a era da progressão, é a era do oculto não fica mais escondido, porque nós precisamos passar por esse processo. Mas você acha que é por isso, né, disso, que agora a verdade tá, que tanta gente está sendo desmascarada, falsos profetas? Porque eu tô sentindo tá acontecendo isso mesmo. E é energia. Não é porque alguém era ruim e ficou bonzinho. É porque a verdade vem à tona, não tem Mas tá vindo mais rápido. Eu tô sentindo. É porque nós estamos num acelerado muito maior, principalmente a partir de 2024. Nós estamos numa fase muito mais acelerada agora, porque... É bom andar na linha aí, gente. Nós estamos recebendo muita energia. E é um processo natural. Esse processo já é falado em todas as mitologias. Você vai para a mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia hindu, mitologia nórdica, mitologia mesoamericana. Eles sempre falam o nascimento, o crescimento, o amadurecimento, o platô, a revisão de tudo, a morte. Não. Para o renascimento. Então, nós estamos nessa fase da morte, mas a morte não é o término. Sim, a morte é quando nós paramos, antes da morte, nós paramos para falar assim, cara, o que funciona? É isso aqui a gente mantém e melhora. Mata o que... E o que não funciona mais? Cara, esse sistema educacional não funciona. Sim. Esse sistema político, pelo amor de Deus. Esse sistema não sei o que não funciona. Cara, esse sistema não atende mais à humanidade. Porque a humanidade é feita de quem? Dos humanos. Não é feita de uma elite. Porque quando nós falamos de sistema, quando nós falamos de Matrix... Cara, sempre existiu. É porque as pessoas não estudam. Vai para trás. Suméria, existia uma elite
Sim. que controlava a massa e sempre controla através de 3 pilares: educação, religião, mídia e governo. Esses 4 pilares sempre existiram na pirâmide de controle. Ai, mas não tinha mídia lá? Tinha. Era diferente. Era como eles falavam. Tinha religião? Tinha. Sim. Tinha o governo? Tinha. Tinha um sistema lá que era o governado. A estrutura lá que você tinha que servir. Tinha... Isso perdura até hoje. O Império Romano, os 3. E hoje, os 3. É, lógico. Esta é a pirâmide. A pirâmide não funciona mais. Por quê? Porque ela atende só uma elite. Ela não atende a base da pirâmide, que é a população. Então, nós estamos passando por um processo agora que eu falo, cara, esse sistema piramidal, onde você tem poucos lá em cima, que, né? Controlando tudo e a massa aqui embaixo. Sim. Sem educação, sem saúde, sem conhecimento, sem tecnologia, pagando tudo, né? Sustentando a base da pirâmide, sustenta o topo da pirâmide. Não funciona mais para nós. Isso é, né? Para quem funciona? Para quem está no topo. Ou para quem se beneficia de quem está no topo. É o único que se beneficia. Sim. Então, nós estamos no momento da civilização que ela tem que passar para o próximo nível, e essa revisão é o que nós estamos vendo. Porque você só pode limpar a sujeira quando você enxerga a sujeira. Sim. Nós estamos enxergando a sujeira. Eu tô vendo isso com bons olhos, com muitos bons olhos. Tem que ver com bons olhos. Eu tenho esperança sempre. É como uma reforma da casa. Eu falo, parece que a gente tá caindo, mas eu acho que a gente tá... A gente não tá caindo. Eu também acho que não. É assim, nós vivemos numa casa que foi muito controlada, foi muito usada e ela tá velha. Nós precisamos de uma casa nova. Você precisa passar pra reforma. Isso. Aí a pessoa passa pra reforma. Tem aquela que passa assim, ai meu Deus, meu, quanta sujeira, quanto entulho. Ai não quero, tá quebrando, tá, naná. E tem a pessoa que fala, meu, desce o sarrafo, quebra logo isso aí, porque eu quero ir pra casa nova. É verdade, exato. É o jeito que você vê a vida. Entende? Então, assim, tem que passar pela reforma. Cara, se você mora numa casa velha, que você tem que ir uma casa nova, você vai ser obrigado a passar pela reforma. Perfeito. Não adianta reclamar. Não adianta falar que tem entulho, que vai ter barulho, que vai... não sei o quê. Você reclama, quem vai sofrer Aí que aí eu vou né? ver que o fio tá desfiado, eu vou ver que a parede não sei o quê. Vai. E já viu que a obra sempre é mais cara... E nunca no tempo que você prevê, é o que está acontecendo com a gente. Porque depois de 2012, nós tínhamos um período de 10 anos. Ou seja, em 2022, oficialmente, seria o período que nós estaríamos completamente dentro da era de aquário. Mas está meio atrasado, né? É o atraso da reforma. Sim. Ah, por quê? Pô, quebrou ali, viu que tinha um cano que a gente não estava contando. Acabou ali, viu que tinha isso... Faz parte do processo. O cara que fala, começa uma reforma e termina a reforma exatamente, cara, ele não fez uma reforma ou ele deixou de fazer alguma coisa. Ou seja, é um processo normal, mas é aquele final da reforma. Né? E está acontecendo rápido. Tá acontecendo porque rápido. nós estamos no final da reforma. Não dá para falar, tá bom, vai, entrega quando você quiser. Não, para mim tá... E existe uma... E o nosso planeta, ele faz parte de todo um ecossistema. No nosso sistema solar, no sistema estelar, com diversos planetas, com diversas civilizações. Nós fazemos parte disso daí. Eles não estão aqui porque são bonzinhos. Eles estão aqui porque nós fazemos parte. E todo mundo tá numa crescente junto, né? Tipo assim. Nós fazemos parte. Perfeito. Parte disso daí. Então, cara, é você ter um país... Você tem uma cidadezinha lá e fala, deixa os caras lá. Não, mas vamos lá ajudar a cidade. O que você está precisando, irmão? Precisa de água, precisa de encanamento, você precisa de esgoto. Ah, mas qual é o interesse que eles são de outras cidades? Cara, o interesse é que eles querem que essa cidade também progrida. Por quê? Porque nós estamos dentro do mesmo país. Nós estamos dentro do mesmo universo. Sim. E ninguém é egoísta. Os caras falam, cara, nós vamos ajudar as civilizações. Porque as civilizações, os humanos também têm muito a contribuir. A gente precisa parar de deixar de falar, olha, os caras são superiores, nós somos inferiores. Não. A gente está evoluindo, é que eles são mais avançados, mas isso não quer dizer que eles são melhores. Quer dizer que nós somos mais jovens. E nós não estamos nos tornando adultos. Entendi. E nós estamos na fase da adolescência. Vai ter aquele que vai passar, vai ter aquele que não vai passar. Mas por que eles querem isso? Cara, porque nós fazemos parte do todo. Simples assim. Uma célula cancerígena, nós temos 50 trilhões de células no nosso corpo. Basta uma célula cancerígena para a gente ter câncer e morrer. Um planeta, do jeito que está aqui, cara, ele mexe com o ecossistema inteiro. Exato, ótima analogia. Perfeito. Ele é um problema. Perfeito. Nós começamos a ter muito mais avistamentos, porque chegou uma hora... Ah, mas por que eles saíram? São presentes e saíram. Porque eles falam, cara...
deixa eles se virarem um pouquinho, porque eles são muito bagunceiros, eles gostam de guerra, deixa eles. Vamos deixar um pouco eles passarem essa fase infantil deles aí. Quando é que eles começaram a voltar? A partir de Nagasaki e Hiroshima. A partir da bomba atômica. E por quê? Porque ela ecoou energeticamente, atrapalhando a malha de todo lugar da nossa galáxia. Sem dúvida. E aí eles falaram, opa, agora eles ficaram perigosos. Não só por eles. É que se eles... Estamos todos no mesmo lugar. E se eles destruírem eles mesmos, sair o planeta... acabar com o planeta Terra, ele destrói o sistema solar, ele destrói o sistema estelar de Alcione. Eles também estão ele pensando mexe com a nossa também. galáxia. Claro. Porque é a mesma coisa, você tira um inseto de um ecossistema, você mexe o ecossistema inteiro. Porque um depende do outro, que é predador, que é não sei o que. O nosso planeta é extremamente importante, energeticamente importante, em tudo. Nossa, você clareou Então, assim. os caras têm que vir e falar, cara, precisamos ajudar. Claro. Por quê? Porque todo mundo mora na mesma casa. Todo mundo mora no mesmo universo, irmão. Nós temos que... Não dá pra vocês fazerem isso Deixa daí. eu te perguntar uma curiosidade. É olho de tigre? É. Nossa, a gente tá com a mesma pulseira. Por que Eu você tenho usa? cobre também. Eu uso pra me aterrar, que eu tô me sentindo muito... Eu uso pra me proteger. Mas que legal, Kiki. Eu uso bastante, né? Muito bom. Ai, Júnior, é tanta coisa, mas assim... Então nós nossa. estamos nessa fase. Muita coisa vai acontecer aí fora. Eu vou ver o filme. Eu também vou ver, então. As revelações vão vir e vai sobrar pra todo mundo. Eu acho ótimo. Vai sobrar pra igreja, para que essas pessoas enxerguem realmente. Né? Eles metem o pau em mim, né? Me chamam de um monte de coisa, mas, cara, é simplesmente porque são ignorantes. Eu não desfaço de nenhuma religião. Uma pessoa que estuda, eu não tenho desrespeito nenhuma religião. Eu respeito todas as pessoas. Elas seguem o que elas quiserem. Elas acreditem no que elas quiserem, no Deus que elas quiserem. Ponto. A minha função é levar conhecimento para que ela não siga nada cega. Para que ela tenha... Cara, é isso daqui. E a minha verdade não é a minha verdade. O que eu simples faço é estudar e trazer o que é de registro. Eu trago o Evangelho de Tomé, eu trago os estudos, eu trago a Bíblia, eu trago... Cara, essa aqui é a história. Não é a minha história. Não é a minha... Essa aqui é a história. Estude. Cara, daqui pra frente, a vida é tua, irmão. Você quer acreditar? Acredite. Perfeito. E religião, ela não transforma ninguém. Quem transforma é você. Concordo plenamente. Porque a cadeia tá cheia de espírita, tá cheia de budista, tem todas as eu acho religiões que lá só o dentro. que transforma é quando você sai mesmo desses dogmas, vai pra dentro. Então, o que a pessoa acredita e como ela leva a vida dela e no que ela acredita, não importa. O que importa é quem ela é. É uma pessoa boa? É isso. É uma pessoa que faz o bem, que trabalha, que é honesta, justa, digna. Cara, você pode acreditar no que você quiser, irmão. Totalmente. Faça o que você quiser da sua vida. Ponto. Não. Ponto. O resumo é... Entendeu? Então, assim, o meu trabalho é trazer o que é estudado. Aí fala assim, então mostra. Cara, é só assistir minha live. Se duvida de mim, eu falo pra você... Mostra... eu falo assim, duvida de mim? Cara, vai estudar, irmão. Porque o que eu falo não tá trancado sob 7 chaves. O que eu falo dos sumérios, tá aí um monte de museu ao redor do mundo, com um monte de gente tirando foto do lado, sem nem querer saber o que tá escrito lá. Sim. Que se soubesse o que tava escrito lá, ia dar ou ia abrir a cabeça. Entendeu? Vai estudar. Para de ver novela, para de ver Big Brother, né? Para de fazer um monte de coisa na sua vida inútil. Eu não vou ver mais Big Brother. E vai estudar um pouquinho, vai ler. Para de acreditar numa coisa... A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei esse processo, porque eu passei por vários, né? E me deram um livro. Essa aqui é a Bíblia. Qual livro? A Bíblia. A Bíblia mesmo? A Bíblia, Tá. Cara, esse aqui é o livro da sua vida. Esse aqui é o que vai guiar a sua vida. Cara, é esse livro, eu vou estudar ele inteiro. Eu preciso estudar. Eu preciso saber o que tem nele. Eu preciso. Da onde ele vem? Quem escreveu? O que está escrito nele? Cara, eu já li mais a Bíblia do que muito evangélico, muito crente, muito católico que mete a boca em mim. Tenho certeza. E eu já vi a outra, a antiga dela, de onde ela veio, quem escreveu, quem não escreveu. Cara, se esse aqui é o livro que vai guiar minha vida, eu tenho que entender ele inteiro. Não é? Faz justo? Todo mundo teria que fazer isso, né? Não, ninguém faz. Assim, é isso. É por isso que o povo tá o que tá controlado. Eu vou dar um exemplo.
Adão e Eva. Vou dar um exemplo. Adão e Eva. Gênesis, tá na Bíblia, pode abrir a Bíblia. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Caim e Abel. A humanidade começou com Adão e Eva pela Bíblia, não foi? Sim. 2 filhos. Caim matou Abel. Sobrou quem? Sobrou Adão, Eva e Caim. Caim foi expulso. Começou a humanidade assim. Sim. Em Gênesis, Sim. Caim foi expulso. Deus colocou uma marca na testa dele para que as outras pessoas não atacassem. Que outras pessoas? O pai, a mãe, só Adão e Eva, porque o Abel já tinha matado. Não tinha mais... Mas tá na Bíblia. Uhum. Mas vamos adiante. Caim encontrou uma mulher e se casou. Quem? Né? E teve um filho chamado Enoque. E Caim construiu uma cidade e deu ao nome da cidade o nome de Enoque em nome do filho. Que não é o Enoque, o outro. É esse Enoque. Não, peraí. Ele não construiu um casebre. Ele não construiu uma terrinha. Ele construiu uma cidade. Uma cidade, considerada cidade naquela época, tinha pelo menos 3.000 habitantes. Quem eram as pessoas? Com quem ele se casou? Quem era a mulher? Mas tá em Gênesis, não é? O Júnior tá inventando, não. Vai ler a Bíblia. Leia. É que lê sem questionar, né? Aí... Não, lê. Cara, então peraí, tem alguma coisa errada. Não fecha. Não, tem alguma coisa. Deus marcou para ele não ser atacado pelos outros. Quem eram os outros? E ele se casou. E ele teve filho. E ele construiu uma cidade. Se nós formos pro livro dos Jubileus, que é conhecido como o mini Gênesis, cara, ele descreve muro, portão, comércio, rua asfaltada, agricultura. Sozinho. Ele, a mulher e o nenê. Cara, mas tá na Bíblia. Sim. Entende que tá na Bíblia? Você fala, meu, então você não estuda, irmão. Então você tá botando um negócio debaixo do seu braço, enchendo, né, a paciência de todo mundo ao seu redor que não acredita como você, metendo a boca, e você não sabe nem o que você tá falando. Você não sabe nem o que tá no livro que você tá defendendo tanto, e não sabe nem a origem dele. Você não sabe nem quem ele é, nem de onde ele veio, nem o que tem aí dentro. Mas você segue os passos de Jesus. Você não sabe nem quem é Jesus. Porque os 4 evangelhos que tem aí nem falam. Ixi. Quem é Jesus? Se dos 12 aos 30 anos tirou da Bíblia. Né? E o que falam são dos últimos 3 anos de vida dele. Então, assim, e ainda assim tá meio... O que ele fez nos outros? Tirou férias, não fez nada? Que é a formação do ser, né? É o que fala que ele ficou, né, indo lá... Não, na Bíblia estudar, não fala nada. Não, as pessoas, né? Não fala nada. A gente sabe o que ele fez, porque tem documentos. Sim, exato. Isso. Mas o que tinha que estar na Bíblia? Sim. Cara, o Novo Testamento é sobre o Messias. É sobre Jesus. Como você pode... foi a outra indagação que eu fiz. Não, peraí, mas o Novo Testamento é a vida de Jesus, é o ensinamento de Jesus? Cara, eu quero saber tudo de Jesus. Cadê? Não tá. Mas, e a infância dele? Não tem. Porque não tem tudo. Sim. É só a partir dos 30. A infância fala 2 bracinhos, lá não fala nada. Sim. Fala, mas não é o livro do Messias? Mas a gente não tinha que saber a vida dele? E quando é que quando um ser humano se forma? Dos 12 aos 30. Sim. Essa é a formação do ser humano. Cara, qual foi a formação dele? Onde ele estava? Zanzando, andando, sei lá, pulando, de férias? Aí ele veio, desceu e de repente ele se tornou Jesus? Mas não é a história dele? Nossa, mas são muitos mistérios, né? Não é mistério, é porque existe a história, só que não tá lá. É mistério porque escondem, mas agora tá tudo vindo à tona. Não, é isso. Graças a Deus eu sou um dos canais que fazem isso. Graças a Deus. Não, eu te agradeço assim. Não, você acabou, eu acho que todo mundo graças a ele, né? Ali. Tem umas alunas do Life Reset aqui que tá... Meu graças Deus, a ele. Mas olha só, Ana, já vamos marcar um outro papo. Porque, assim, é muito assunto, assim, meu Deus do céu. Acho que foi uma das melhores aulas que eu tive aqui nos últimos tempos. É muita coisa. Não... Te agradeço muito. Não, infelizmente, assim, acho que foi a aula mais longa, mais incrível. Eu não vi nem passar.
Desculpa. Não, desculpa nada. Eu adoraria ficar um dia aqui, porque assim, como é bom. E assim, eu tô me sentindo também privilegiada de hoje ocupar um lugar onde eu posso mostrar para as pessoas que existem pessoas como você, para que as pessoas comecem a questionar o porquê que elas pensam o que elas pensam. É só isso que eu quero. Nós estamos num processo, esse faz parte de todo o processo. Você faz parte desse processo, assim como eu faço, assim como outros canais fazem, né? Onde eu fiz live em Portugal. Faz parte de nós entrarmos nesse ciclo, porque nós somos responsáveis por isso. Né? A humanidade só vai mudar se nós mudarmos. Com certeza. O meu recado para as pessoas, eu tenho um recado. Posso dar meu recado? Por favor. Seja o mundo que você deseja viver. Perfeito. Porque as pessoas querem um mundo lindo e maravilhoso. Não... eu quero um mundo amoroso. Cara, então seja amoroso com sua mulher, com seu filho, com a sua família, com as pessoas que você... Né? Eu quero um mundo justo. Mas você é justo, irmão? Sim, perfeito. Você está sendo justo? Você é justo? Com as pessoas que você se relaciona, você é justo. Então, seja o mundo. Eu quero um mundo assim, cara, nós precisamos ser, porque o mundo é feito por nós. Não vai, apesar dessas aparições, apesar que vai ter um contato, possivelmente em 2027, mas os caras não vêm mudar. Eles não vêm assim e falam assim, olha... Pronto, tirem férias que nós... Porque se eles fizerem isso... A gente para de evoluir também. Não, nós em 50 anos destruímos tudo. Sim, a gente tem que aprender eles com o processo. Eles vêm assim, cara, nós vamos... O que vocês vão para ajuda? Mas o trabalho é de vocês. Sim. E esse trabalho é nosso. E se nós não fizermos... E é interno, né? Uma humanidade, uma civilização é feito por pessoas. E a gente tem que parar de esperar o outro fazer para que nós possamos fazer. Porque uma sociedade é feita por pessoas. E cada um tem a sua responsabilidade. Cada um tem que fazer o seu papel. Se queremos um mundo mais justo, irmão, todo mundo tem que ser justo. Não adianta ser meia dúzia justo e os outros se dando bem por fora. Exato. Que é o que não dá certo, que a gente já viu, né? Quer um mundo mais amoroso? Cara, nós temos que ser amoroso. Cada um de nós. Porque o conjunto de indivíduos é que forma a comunidade. Perfeito. É o que nós temos que ser, meu. Então, estamos tendo uma grande oportunidade energética que está vindo exatamente agora com essa energia, porque a energia que entra, ela não é uma energia boa e uma energia ruim. Ela é uma energia. Ela vem para... Você canaliza... É um combustível para o seu motor. Depende do seu motor. Com certeza. Depende do que você está vibrando. Quem está vibrando no medo vai ficar com mais medo. Exato. Ele potencializa o que a gente é, né? É uma energia. É pura. Você está no caminho da luz, você vai para a luz. É bom prestar bem atenção no que pensa, nas atitudes, porque tudo vai ser potencializado. Por isso que nós estamos passando nesse... Por isso que eu tô chorando, tipo, o dia inteiro. Porque tem coisa que você precisa liberar. Só pode, mas não, é só isso. Só pode não, é. Tô liberando. Tá. Eu quero te dar a mão com a minha pulseirinha de tigre que eu amei. Que a gente tá de tigre. Obrigada pela sua presença. Nada, querida. Até que enfim, né? Nossa, até que enfim, assim, eu tô... Como diz a Thay, que estava aqui antes de você, eu tô bêbada de conhecimento. E como é bom a gente... expandir nossa mente cada dia mais, né, com conteúdos tão maravilhosos. É importante o trabalho de comunicação. Muito. E assim, eu espero que todo mundo assista e enviem esse vídeo, enviem essa conversa para as pessoas, para que as pessoas realmente, gente, comecem a pensar por conta própria, ou ao menos questionar o sistema de crença delas, porque pode ter muita coisa aí que não tá andando na vida, porque ela não se questiona mais. E assim, ele trouxe hoje esse chacoalhão para você começar agora a fazer isso com a sua própria vida. Então, até o próximo Life Talks. Esse foi, assim, libertador em todos os sentidos. Obrigada. Obrigado, viu, Gabi? Obrigada, tchau, tchau. gente.